Glória a Deus. Estamos pela madrugada e este é o melhor horário que temos para meditar na palavra de Deus, para estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E nós vamos meditar no livro de Gálatas, capítulo 5, que fala das obras da carne e o fruto do Espírito. A Bíblia de Estudo Pentecostal, que nos traz grandes ensinamentos, e a gente vai ler aqui o estudo sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E você pode nos acompanhar abrindo a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 23. O horário da madrugada ele é bom porque tem menos barulho. Agora acabou de passar uma moto daquelas que faz barulho enorme, mas logo vai ficar tudo na calmaria e nós vamos refletir na palavra de Deus. E no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 23, está escrito assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui são as características das obras da carne. E vamos ler agora sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, que tem o mesmo sentido de amor, gozo, que tem um sentido de realizado, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. As obras da carne, ela nos leva à desobediência e, na consequência, a uma condenação. E as obras da carne, ela mortifica o homem, gerando o pecado. Já o fruto do Espírito, ele traz a bondade de Deus, que gera frutos, e que esses frutos traz longanimidade, paz, amor, benignidade, a bondade, a fé, a própria fé é fruto do Espírito de Deus. A mansidão, a temperança, contra essas coisas não há lei. Quando nós agimos conforme o Espírito de Deus em nossas vidas, não há lei para impedir, porque nós estamos vivendo debaixo da graça. Obras da carne. Agora o cachorro aí fora ele resolveu latir nessa hora, mas nós vamos continuar aqui na presença de Deus, que nada venha nos impedir de refletirmos acerca desta palavra. E sobre as obras da carne, nós podemos ver a sua natureza pecaminosa com seus desejos corruptos. Faz parte da obra da carne. E essa obra da carne, ela continua na vida de um cristão, mesmo após a sua conversão, porque é a carne, sendo o nosso maior inimigo, que gera a morte. Aqueles que praticam as obras da carne, a gente pode observar que a palavra de Deus diz que não herdarão o reino de Deus.
Por isso, essa natureza carnal, pecaminosa que opera na vida humana, precisa ser resistida e mortificada numa guerra constante, espiritual, contínua. E o crente trava através do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos reveste do poder para que nós possamos mortificar as obras da carne. E entre elas nós temos aqui 16 tópicos da obra da carne. Essa obra da carne trabalha para que nós possamos gerar o pecado, viver em desobediência. Por isso a importância do Espírito Santo de Deus para nos conduzir na verdade. E a primeira dela que nós podemos ver aqui é a prostituição. Isto é, a imoralidade sexual de todas as formas. Prostituição. Isto inclui também gostar de quadros, filmes ou publicação pornográfica. A prostituição, ela mata o homem de uma maneira que ele nem percebe que a sua natureza carnal o destrói de tal maneira que ele se deixa levar por esses impulsos carnais e desejos desgovernados, que a Bíblia também revela como concupiscência, apetite desgovernada pelo desejo sexual. Gostar de quadro, de filme, publicação pornográfica, os termos que a palavra de Deus apresenta são traduzidos por os estudiosos que trouxeram para nós o significado de cada palavra. E nós podemos ver que essa palavra em português, prostituição, ela já tem um entendimento vasto do que envolve a natureza pecaminosa do ser humano, que anda segundo a carne. O segundo tópico aqui que nós podemos ver é a impureza, ou seja, os pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Isto é a impureza. Você está com seu coração planejando situações desgovernadas, impuras, principalmente pelo apetite sexual. Isso é obras da carne. Temos também a lascívia, que é a sensualidade. É a pessoa seguir as suas próprias paixões, seus maus desejos, a ponto de perder a vergonha. Isso é lascívia. Temos também a idolatria como obra da carne, que é a adoração a espíritos, a pessoas ou ídolos. E também confiança numa pessoa, numa instituição, ou objeto como se tivesse autoridade igual ou maior que a autoridade de Deus e a sua palavra. E tudo isso nós podemos, em detalhes, observar na palavra de Deus que todos esses significados aqui, todos esses tópicos da obra da carne, eles têm direcionamento concluso dentro da palavra de Deus. Aí temos também a feitiçaria, que é o espiritismo, a magia negra, a adoração aos demônios e o uso de drogas e outras coisas mais como materiais na prática da própria feitiçaria. E
tudo isso a palavra de Deus nos adverte, para que nós possamos mortificar a nossa natureza carnal e andar segundo o Espírito de Deus. Temos também como obra da carne as inimizades, que é aquelas intenções e ações fortemente hostis, antipatia e inimizade extremas, como não gostar do nosso semelhante, não atentar para o orgulho que domina e as pessoas constroem inimizades. Temos também a porfia. As porfias, isto é, brigas, oposições, luta por superioridade, sabe? Naquele momento que as pessoas querem ser mais do que as outras. E o nosso Deus, através de Jesus Cristo, nos ensinou a ser humilde de coração. Ele, como Deus, Filho de Deus, gerado pelo Espírito, cheio do Espírito, nos ensinou a ser humilde de coração. Ele não tomou por usurpação querer ser Deus. Antes, ele tomou a forma de servo e veio para nos ensinar a servir, a vivermos os exemplos que ele tem nos dado. Mas as obras da carne, ela mortifica isso e não nos deixa ver. Isso, de fato, faz parte das porfias, das inimizades e da natureza carnal. Temos também emulações, ressentimento, inveja amarga do sucesso de outros. Muitas pessoas, quando veem que alguém é bem-sucedido, elas sentem a emulação, um ressentimento, de uma inveja amarga mesmo, dolorida na sua natureza carnal, porque é obra da carne esses tipos de situações. Temos também as iras. E as iras, elas ocorrem da seguinte forma: de uma fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas. As pessoas se iram ao ponto, muitas vezes, de até brigar, chegar ao ponto de até cometerem crimes, morte, por causa da ira. Tudo isso, obra da carne. Tem as pelejas, que é a ambição egoísta e a cobiça do poder. Querer, ao custo de toda a sua força, a ambição, essa ambição egoísta de ter o poder para, no ato carnal, querer aparecer e se achar melhor do que os outros. Dissensões também, obra da carne, que é aquela que introduz ensinos cismáticos na congregação, sem qualquer respaldo na palavra de Deus. O homem cria uma ideologia e pega aquela ideologia com os seus efeitos carnais para adquirir os próprios recursos para as suas idealizações. Ele faz a obra da carne das dissensões, que é justamente introduzir ensinos fora dos padrões de Deus. Temos também a heresia. A heresia é grupos divididos dentro da congregação, aqueles grupozinhos que formam conluios,
com luz egoísta que destrói a unidade da igreja. Deixam de estar na unidade do Espírito Santo para estar na natureza carnal, em grupos divididos, fazendo acepções de pessoas. E nós podemos ver que tudo isso está registrado na Bíblia Sagrada, que acontece e que é na natureza da obra da carne. Aí temos as invejas, que é a antipatia ressentida, aquela antipatia que a pessoa sente contra outra pessoa que possui algo que ela deseja ou ela quer ter e ainda não conseguiu, e gera na pessoa a inveja, esse conflito carnal que só destrói, gerado pelas obras da carne. Depois vemos aqui os homicídios, que é matar o próximo por perversidade. Por que que o homem mata outro homem? O ser humano destrói outro ser humano e ainda acha isso, muitos deles, prazeroso, e torna a repetir. Se tornam assassinos profissionais. Isso são obras da carne. A Bíblia, ela sempre traz revelações e trata dessas práticas conexas e nos adverte a vivermos em espírito para não satisfazermos a natureza carnal. As obras da carne nos leva de encontro contra a verdade. Omitir a verdade de Deus. Andar na natureza carnal é andar numa vontade sem a devida orientação, sem os preceitos e conceitos estabelecidos pelo próprio Deus que criou todos nós, mesmo na natureza carnal, mas nos dá o seu Espírito para que possamos confiar e ter domínio sobre as obras da carne. Aí vem a bebedice, que é o descontrole das faculdades físicas e mentais, por meio de bebida que embriaga. Quando o ser humano ele bebe, as suas faculdades mentais, físicas, elas são descontroladas por meio da embriaguez. Isso é obra da carne. Que se nós observarmos todos os tópicos citados aqui, um vai de encontro ao outro. E todos eles da natureza carnal que nos mata, que nos afastam de Deus, que fogem dos princípios da palavra de Deus. Aí temos a glutonaria, aquelas diversões, aqueles banquetes, aquelas festas com comida e bebida de modo extravagante. E também desfreado, sem controle, que envolve também drogas, sexo e coisas semelhantes. O apóstolo Paulo, sobre as obras da carne, ele, nas suas palavras severas e enérgicas, ele diz que o crente em Jesus Cristo e participante dessas atividades iníquas que exclui o próprio ser humano do reino de Deus, de fato,
não terá salvação. E Deus não poupou Jesus Cristo quando entregou na cruz do Calvário. Também não vai poupar nenhum de nós no dia do juízo, quando Ele irá rever todas essas naturezas que nós, como seres humanos, praticamos, obras da carne. Mas glória a Deus que Ele nos dá do seu Espírito, que é o fruto que é gerado em cada um de nós, o fruto do Espírito de Deus. Em contraste com as obras da carne, nós temos um modo de viver íntegro e honesto que a Bíblia chama fruto do Espírito. Esta maneira de viver, guiado pelo Espírito de Deus, se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito dirija e influencie sua vida de tal maneira que ele, o crente, em Cristo Jesus, subjugue o poder do pecado, saiba diferenciar, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus através do Espírito Santo. O fruto do Espírito inclui o primeiro, caridade, citado aqui em Gálatas capítulo 5. O primeiro fruto do Espírito é o amor, a caridade, que é o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca. Quando nós amamos, nós compartilhamos das bênçãos recebidas de Deus para nossas vidas com o nosso próximo. Nós não desejamos para o nosso próximo, porque também não gostaríamos de obter aquilo que não agrada a Deus sobre nossas vidas. Quando nós amamos também, não desejamos que alguém sofra por causa das obras da carne. Pelo contrário, nós somos cheios da caridade, cheios do amor de Deus, o amor ágape, o amor que nos envolve no interesse, na busca do bem maior de outra pessoa, de outro ser humano igual a nós. Como assim também desejamos que as pessoas ajam conosco com o mesmo amor, com a mesma caridade. Depois nós temos o gozo, que é a sensação de alegria baseada nesse amor. Quando você faz o bem, você se alegra na graça, nas bênçãos, nas promessas, na presença de Deus, que é inconfundível. A presença de Deus, ela traz bênçãos. Bênçãos estas que pertencem àqueles que creem em Cristo Jesus. Promessa de Deus constante na vida daqueles que não andam segundo a natureza carnal, a carne, mas sim na direção do Espírito Santo. Aí temos também a paz, que é a quietude de um coração e da nossa mente. A paz. Nada nos perturba. Essa paz é baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e o Pai Celestial, entre a sua vida e a vontade de Deus. Isto é, estar na paz. Confiar, acreditar, viver o que a palavra de Deus registra como luz para a nossa vida. E assim nós vamos resplandecer também como luz do mundo e dar vida a outras vidas que precisam encontrar a verdadeira paz que o mundo não tem, mas habita conosco e é fruto do Espírito. O fruto do Espírito nós podemos ver que é totalmente o oposto da natureza carnal. Em contraste às obras da carne, é o fruto do Espírito.
Aí vem a longanimidade, que é a perseverança, a paciência. Ser tardio para irar-se ou para entrar no desespero. Isto é longanimidade. Você está sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus e não entra em desespero, mas pratica a perseverança, a paciência e evita, porque o Espírito Santo de Deus te controla ao ponto de você não se irar. É muito profundo entender a palavra de Deus acerca do Espírito Santo de Deus operando em nossas vidas como gerando frutos e a natureza carnal que só destrói a gente. Aí temos também como fruto do Espírito a benignidade. É você não querer magoar ninguém, nem provocar dor. Você sentir a necessidade. E também evitar provocar a contenda. Pelo contrário, ser pacificador. Procurar gerar o fruto do Espírito e mortificar a natureza carnal. A carne já deseja o conflito. Já o Espírito apazigua a tempestade e gera a paz. Isso faz parte da benignidade. Aí vem a bondade, que é o zelo pela verdade e retidão. Repulsa ao mal pode ser expressa em atos de bondade. Quando nós repudiamos o mal, é porque nós estamos dando o fruto do Espírito, gerando o bem, faz parte da bondade, na repreensão e na correção do mal. A bondade significa isso, corrigir o mal, fazendo o bem, sem olhar a quem. Temos também a fé, lealdade constante à palavra de Deus. É fé. É você confiar, ter lealdade na palavra. A fé vem por ouvir a palavra e a palavra de Deus, que foi expressa em Cristo Jesus. A fé é a lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos. Por promessa, compromisso, fidelidade, fidedignidade também, honestidade, tudo isso é interligado à fé. Quando você tem fé, a própria palavra já está direcionando uma fidelidade. Você é fiel àquilo que você crê. Então, quando nós cremos na palavra de Deus, nós temos fé e podemos ver os resultados, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus e também é o firme fundamento das coisas que esperamos, mesmo quando não podemos com nossos olhos naturais ver, mas acreditamos que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Isto é fé. Temos também como fruto do Espírito a mansidão, que é a moderação associada à força e à coragem. Ser moderado descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário. Você não é obrigado a concordar com o erro, mas deve ter equilíbrio ao tentar corrigi-lo, para não sair do fruto do Espírito e entrar na natureza das obras carnais, que podem gerar até conflitos e morte por causa da falta do fruto do Espírito, a mansidão. E também, humildemente, submeter-se quando for preciso, para a mansidão de Jesus e viver conforme os ensinamentos
já registrado nas Escrituras Sagradas. Jesus foi manso, humilde, e na vida de Jesus nós podemos ver, de fato, os frutos real do Espírito Santo de Deus. E como fruto do Espírito também nós temos a temperança, que é o controle e o domínio sobre nossos próprios desejos. Devemos ter esse controle, devemos dominar a nossa mente, os desejos, as paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais, também a pureza. Isso é temperança, é ter controle, é estar ligado à pureza de Deus. Sobre o fruto do Espírito, nós podemos ver que não há qualquer restrição quanto continuamente devemos viver. Nunca haverá uma lei que lhe impeça de viver segundo os princípios descritos na palavra de Deus, principalmente os frutos do Espírito, porque contra os frutos do Espírito não há lei. Agora, contra as obras da carne existe a lei. Muito profundo, né? A lei revela o pecado, e o pecado gera morte. E o pecado é gerado pela carne que nos condena, mas o Espírito de Deus nos vivifica, nos tira da condenação e nos traz para o livramento e a liberdade, onde não há condenação, onde não há lei que possa impedir. Então, esta é a reflexão para hoje, a meditação que nós precisamos ter, que você possa conferir na Bíblia Sagrada, no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 23, você vai encontrar aí as obras da carne e o fruto do Espírito. E através da leitura, e também, se você sentir necessidade por não compreender as palavras, pesquisa no dicionário o que significa. Você vai compreender melhor a natureza carnal e os frutos do Espírito. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por teu Espírito Santo, Pai, que nos conduz a gerar frutos, a andar em obediência, a mortificar a natureza carnal. Deus, nós somos dependentes de Ti. Livra-nos, Senhor. Libera, Senhor, para nossas vidas a Tua vontade, o Teu querer, para sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. Pai, não nos deixa confuso, Pai, nas horas difíceis da vida. Mostra, Senhor, a Tua grandeza. Nos fortalece. Gere em nosso ser os frutos do Espírito Santo, para que nós possamos, Pai, viver e praticar a verdade revelada na pessoa de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, guia-nos pela vereda da justiça por amor do nome de Jesus. Que nenhum mal, Senhor, venha prevalecer, mas que a Tua glória resplandeça sobre cada um de nós. E as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, Pai, possam compreender ao nível da estrutura que Tu tens preparada para aqueles que Te buscam e Te amam de todo o coração. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo, que tem todo o nome grandioso nos céus e na terra. O único nome que está acima de todos os nomes que nós podemos confiar é o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado, Jesus Cristo. Muito obrigado, Espírito Santo. Assim oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê diz amém. Glória a Deus. Nós somos o Ministério Princípio Eteme, trabalho evangélico, missão eterna. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, revelada aos homens.
Amém. Glória a Deus. Se inscreva em nossos canais. Deixe o seu joinha, que é para que o YouTube e as outras redes sociais entendam que essa mensagem é agradável, é boa e seja conduzida, transferida também para outras criaturas. Em nome de Jesus. Se inscreva, compartilhe. Amém. Glória a Deus.